Muito bem, vamos falar de esporte agora aqui no Bom Dia Notícias com o Eric Oliveira, que está com a gente, acompanhando aí esse momento, né? Infelizmente triste para os colorados, ficaram vice-campeões do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Leandro, para quem está nos acompanhando também. É o Inter que perdeu. Essa que é a notícia, infelizmente, no dia de hoje. O Inter que perdeu o título brasileiro. Empatou com o Corinthians, mas perdeu. Tá o destaque no site do jornal. O que aconteceu com o Inter, na verdade? Porque o sonho do torcedor colorado era porque o jogo ainda ia na última rodada, 38ª rodada, e o Inter, sim, tinha condições de ser campeão brasileiro. Precisava, claro, fazer sua parte, vencer o Corinthians. E esperar que o Flamengo não conseguisse vencer o São Paulo. Isso é o que nós passamos a semana inteira falando, Leandro. O que o torcedor não esperava, claro, que sabia-se da dificuldade que era jogar contra o Corinthians, pela questão da rivalidade, o Corinthians nunca vai querer ver o Inter ser campeão e ia dificultar as coisas. Foi o que aconteceu. O que o torcedor não esperava é que lá no Morumbi o Flamengo fosse perder para o São Paulo. E que foi o que aconteceu. No segundo tempo, o time do Inter foi para o vestiário já sabendo que o São Paulo vencia por 1-0 o time do Flamengo e que depois se concretizou com o 2-1. Então foi um jogo, claro, que foi simultâneo, mas ficou aquela coisa do torcedor ficar esperando, primeiro porque o jogo terminou antes, então 2-1, o São Paulo vencia o Flamengo precisava que o Inter não fizesse gol, porque um gol definia o título brasileiro. Foi, sem dúvida alguma, eu posso dizer isso tranquilamente, que a maior decisão da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Emoção não foi o que faltou, e infelizmente o Inter acabou não conseguindo vencer. Foi 41 anos, e jogou muito bem. Do ponto de vista da análise que pode ser feita da partida, o Inter foi com muita vontade para cima do Corinthians, estava realmente muito entregue, e tem inclusive até uma fala do técnico Abel Braga. Vamos dar uma olhadinha, Leandro. Não sei se aí pela televisão está dando para ver a cor dos olhos, porque foram só lágrimas depois da partida no vestiário. A dor, ela não é só porque nós não levamos uma coisa que todo colorado quer e está esperando há 41 anos. Não. Porque nos tiraram semana passada. Ali sim existia vantagem e opinião unânime de vocês. Vocês viram o que aconteceu. Nós vimos o mesmo. Hoje a tecnologia é fantástica. Ela conseguiu botar as duas fotos juntas. Ver o pênalti a favor do Flamengo contra o Grêmio. Incrível. E o que é preocupante são dois detalhes. Aí estou me referindo ao jogo de hoje. Que depois, se aquela situação não foi pênalti, nós continuamos de posse da bola e poderíamos fazer o gol. Depois ele para e consulta o VAR. Olha, é pênalti, não é pênalti. Mas ele tinha que deixar seguir. E ele marcou, parou logo a jogada. E o outro é que já ficou provado também nas imagens, que aquela bola que o Cássio soltou, ele apitou antes, marcou falta. Falta de quem? Então é duro. É duro porque houve uma entrega absurda, uma entrega anormal, uma entrega fantástica dos jogadores. Uma equipe que jogou muito bem. A gente fica se perguntando, caramba, por que o Corinthians não entrou no grupo da Libertadores? Essa equipe joga dessa maneira. Fizeram um grande jogo, mas nós tivemos domínio, tivemos possibilidades, tivemos uma série de situações discutíveis e a gente vai lamentando, né? Constantemente. Aconteceram 2 derrotas em 2 jogos onde tivemos jogadores a menos. Fato esse que também lamentamos.
principalmente do último domingo, mas a vida vai seguir, sem qualquer tipo de constrangimento. Eu me sinto orgulhoso pelo que eu fiz, e esses jogadores têm que se sentir orgulhosos. Eles conseguiram resgatar uma confiança que parece que o torcedor tinha perdido. Isso foi muito bom. E o que é lamentável é que eles não puderam ver isso de perto, essa entrega, essa dedicação. Muito bem, então tá definido, né, Eric, o Flamengo campeão brasileiro 2020. Definido o campeão brasileiro 2020, dessa vez a CBF, porque foi a primeira vez na história dos pontos corridos que a última rodada era a rodada que ia fazer com que o campeão viesse a levantar essa taça. Então, todo aquele cerimonial, toda aquela organização proposta pela CBF e o título tão cobiçado do campeão nacional, um foi lá para o Morumbi e o outro pelo Beira-Rio. Até no site do Bom Dia essa matéria, porque o pessoal também perguntou, né, como é que o Flamengo já tinha uma taça lá, mas também tinha uma taça no Beira-Rio em Porto Alegre, eles fabricaram 2 taças para essa final, né? Não só as 2 taças, como também as medalhas, foram feitas as mesmas quantidades de medalhas que estavam lá na hora que o Flamengo levantou a taça, que estavam no Morumbi, também estavam em Porto Alegre. Toda essa organização proposta pela CBF estava acontecendo também no Beira-Rio. O que aconteceu foi que dessa vez o Flamengo comemorou o título e perdendo o jogo, o Flamengo comemorou o título. Tem também toda a questão do Rogério Ceni por se tratar de um técnico que durante 25 anos vestiu a camisa, o maior ídolo da história de São Paulo, e foi comemorar o título de campeão brasileiro como treinador no estádio de São Paulo, o Flamengo, então campeão brasileiro, Flamengo, 1 ponto só a diferença do vice-líder, mas campeão e bicampeão, né, o Flamengo. Vou falar do Grêmio, que ontem cumpriu tabela, na verdade, mas já foca na Copa do Brasil, né, que tem decisão com o Palmeiras, está aí na tela. Perdeu para o Bragantino. Perdeu para o Bragantino. É um jogo aqui que até o torcedor fala que nem mesmo quem torce para o Grêmio assistiu esse jogo, porque era um jogo absolutamente desnecessário até para o Grêmio, foi com time reserva e ainda conseguiu perder para o Bragantino. O foco total agora, Leandro, é no jogo da Copa do Brasil, que vai acontecer domingo. O Grêmio precisa vencer o primeiro jogo. Eu acredito que se o Grêmio não conseguir vencer, acabar sendo derrotado, dificulta muito as coisas e a vida do Grêmio. Então o foco, sem dúvida alguma, é total na Copa do Brasil, que vai acontecer domingo. Vamos ver a tabela do Campeonato Brasileiro, encerrado, o Campeonato Brasileiro 2020 e 2021, né, que teve essa mudança aí. Ficou assim, ó, Flamengo com 71 pontos campeão, Internacional com 70, os rebaixados na sua tela aí, o Vasco 41 pontos, precisava tirar uma diferença grande aí para poder se salvar. O Goiás 37, Curitiba 31, Botafogo 27. Tá aí a tabela do Campeonato Brasileiro, fechamos. Vamos falar de Campeonato Gaúcho, porque hoje tem uma reunião ainda para definir da Federação Gaúcha se vai começar ou não. Mas tudo indica que o Ipiranga joga esse fim de semana e no Campeonato Gaúcho. Como é que vem o Canarinho? É exatamente isso. Inclusive, a capa do Bom Dia, que estava proposta até para ser o título ou a derrota do Inter, foi mudada por conta da bandeira preta, e isso influencia, sim, diretamente aos jogos do Gauchão, por se tratar de Porto Alegre e também de todo o estado, esses jogos. Ainda não temos nenhuma definição, mas vamos falar do Ipiranga, até detalhe, porque sábado tem matéria especial no impresso para falar dessa estreia, mas o que eu posso dizer para o Ipiranga é que o Ipiranga abre a rodada 15h30, São Luís e Ipiranga, é um clássico. O Ipiranga precisa começar com o pé direito. Seria bom vencer, mas o empate também, para mim, já acho que é suficiente. Segunda-feira a gente fala mais aqui na TV Bom Dia. Obrigado, Érica, pela participação. Bom fim de semana. Obrigado, Leandro. Bom final de semana para todos. Eu quero aproveitar rapidamente só para prestar minha sincera homenagem. Ontem, inclusive, o Jornal Bom Dia esteve presente fazendo a cobertura do acidente que aconteceu de um Peugeot, e o homem que estava no Peugeot era meu professor de História. Durante muito tempo atuou lecionando no Colégio Marista Medianeira, na época em que eu estava no ensino médio. Foi meu professor de História, então eu presto a minha sincera homenagem à família, aos amigos, aos colegas de trabalho dele. Christian, um ser humano muito grandioso, é uma pessoa muito sincera, talentoso, então eu presto meu sincero sentimento. Um abraço para todo mundo e até segunda-feira.